Bom, antes de começar o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o Discord do canal, que eu tô sempre fazendo live, fazendo alguns códigos, tirando algumas dúvidas e sempre interagindo com todo mundo. Então, se você quiser entrar, o link tá aí embaixo, pode ficar à vontade. O Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretado, de script, multiparadigma, de tipagem dinâmica e forte. É um dos mais populares e versáteis da atualidade, sendo usado em uma ampla gama de aplicações, incluindo ciência de dados, aprendizado de máquina, inteligência artificial, desenvolvimento web, desenvolvimento de jogos e muito mais. Então nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o básico de Python em 5 minutos ou menos. Bom, vamos lá, comentários. No Python nós usamos o caractere jogo da velha para os comentários. Os comentários são ignorados pelo interpretador e são usados para explicar o código. Aqui temos um exemplo de um print olá mundo, que está com um comentário em cima escrito este é um comentário. Então eu sempre coloco o jogo da velha e aí eu coloco o nome do comentário. Agora falando sobre os operadores, eles são usados para realizar operações matemáticas e lógicas. Eu separei então 4 operações matemáticas e 3 operações lógicas. Nessa primeira é de soma, então a gente usa o mais, então é bem intuitivo. Isso também serve para o menos, ou seja, 1 mais 1, 2, 1 menos 1, 0. Agora falando sobre a multiplicação, temos a estrela. A estrela representa o x dentro da multiplicação, então 2 vezes 3 igual a 6. Indo para a divisão, nós usamos a barra, ou seja, 4 dividido por 2, 2. E agora falando sobre os operadores de potencialização, ele é quase igual à multiplicação, mas ele é usado com 2 caracteres de estrela, ou seja, 5 elevado a 2 é igual a 25. Agora os 3 operadores lógicos, o AND, o OR e o NOT. O AND ele é usado como se fosse e, ou seja, verdadeiro e falso. O OR ele é usado para ou seja, verdadeiro ou falso. E o not é de negação, ou seja, não verdadeiro. Bom, as variáveis são usadas para armazenar dados. E aqui temos um exemplo de uma variável chamada João e a outra com uma idade de 25. Lembrando, as variáveis de string, que são texto, tem que ser usadas uma aspas duplas para poder lembrar para o interpretador que é uma string. Em relação a números, você não precisa usar aspas duplas, até porque ele é só um número. A não ser que você queira transformar o seu número em uma variável de texto. Aí você pode usar aspas duplas. Mas vamos usar o número normal. Então aqui eu declarei o nome de João dentro da variável, que é sempre declarada como o nome da variável, o igual e depois o conteúdo da sua variável. Isso serve também para a idade. E agora vamos acessar as variáveis. A gente vai usar o print que a gente usou lá no primeiro exemplo e vai colocar o nome da variável entre parênteses, sem aspas, sem nada. E assim que você rodar esse código, ele vai interpretar na tela tudo que você colocou dentro da sua variável. Indo para as funções, elas são usadas para agrupar código e torná-lo reutilizável lá na frente. E a gente começa a função usando o nome def. Então aqui eu criei essa função chamada saudar e eu usei o parênteses, 2 pontos e dentro da função eu vou usar um print olá mundo. E aí como que eu faço para reutilizar essa função? Bom, eu uso o nome da função e o parênteses e tudo que tiver dentro da sua função vai ser executado a partir desse saudar. Partindo para os loops. Os loops são usados para executar um bloco de código repetidamente, ou seja, temos o loop for e o loop while. Vamos começar pelo for. Aqui no exemplo nós temos o for, que é para poder iniciar o loop, i, que é o nome de uma variável que eu criei, in, que é basicamente no escopo, e range é o tamanho do seu escopo. Ou seja, for i, que é o nome da variável, in, que é no escopo, range o nome do escopo e dentro do parênteses do range você vai colocar o número de quantidades que esse loop vai ser repetido. E aí basicamente dentro do loop eu vou usar um print i, que é o nome da variável, e ele vai rodar durante 10 vezes, que é a quantidade de vezes que eu quero que ele repita dentro do escopo. Indo pro loop while, basicamente eu vou criar uma variável chamada i, eu vou colocar o valor 0. E aí vou começar o loop embaixo dessa variável, chamada while. Então o while ele é representado como se fosse um quanto. Então enquanto a variável i for menor do que 10, ele vai printar na tela para mim a variável i e vai adicionar o número 1 dentro da variável. Então usando mais igual 1. As condicionais são usadas para tomar decisões no código. E nós temos 2 tipos de condicionais, o se e o se não. Então vamos começar pelo se. Então if representa o se. Então se a idade for maior ou igual a 18, ele vai printar na tela, você é maior de idade. Em relação ao se não, se a idade for menor do que 18, ele vai printar na tela, você é menor de idade. Se não, que é representado pelo else, ele vai printar na tela, você é maior de idade. Então para deixar vocês um pouco mais instigados e com vontade de aprender o Python, vou citar algumas aplicações famosas que usam Python. Começando pelo Instagram, que é um aplicativo de mídia social e é usado no seu back-end, ou seja, para armazenar dados, Big Data e por aí vai. O Spotify também usa o Python no seu aplicativo. A Netflix também usa para recomendação dentro da plataforma deles. Ou seja, se você assistir um filme,
O Python vai interpretar o filme que você assistiu e vai te recomendar outros filmes que podem ser parecidos e que você vai gostar. O Uber, ele é diferente, ele usa para um sistema de mapeamento. Ele calcula basicamente a distância que tem entre você e o seu motorista e também depois calcula a distância até o seu destino. Ele também pode calcular o valor que vai ser cobrado nessa corrida e por aí vai. A NASA também usa o Python no seu sistema de controle de voo. Então, todas as vezes que você vê um foguete subindo para o espaço, pode ter certeza que a NASA usou o Python para controlar o voo daquele foguete não tripulado. Bom, em 5 minutos nós aprendemos o básico de Python e para aprender mais, existem alguns recursos disponíveis online e offline. Então eu vou deixar alguns links para vocês que estão começando agora, que pode ajudar bastante vocês. Bom, eu agradeço pela atenção e se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários se eu te ajudei ou não. Valeu!